Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg, cerveja com história. Sou o Benildo Tofo, um dos fundadores do Esporte Clube Floresta, com apoio do seu Pernambuco, o Érico, o seu Valdir, o Mauro Freite, o Rogério, o Ivair, muita gente que ajudou nós fundar. Só que nós tivemos uma dificuldade para nós entrar no campeonato, nós só conseguimos 18 jogadores. Porque eu pedia para eles não ser expulsos e não se machucar, porque nós não tínhamos nem reserva. E graças a bom Deus, com a luta, e não tinha nem campo, mesmo lá no Baú. Um campo, nós pagávamos aluguel lá, no campo do antigo Baú, para nós poder jogar. E daí nós ficamos campeão, graças a bom Deus, em cima do Esporte Clube Beleza. Então, essa história da ceguinha, eu fui preocupado em Portela, e ela me disse, não fique, eu não fui por causa disso, foi por outros problemas dela. Ela disse, fica tranquilo, seu filho. O senhor vai ficar campeão aos 45 minutos. O senhor vai botar um jogador que vai lhe salvar. E foi o Gilmar Berté. Faltava 2 minutos para terminar a partida, eu chamei, entra lá, Gilmar. Aí o Paulinho cabeção, travessão, e ele fez o gol. Eu sei que aquela vez a festa foi tão grande que eu fiquei só com as calças, me levaram minha camisa, meu relógio, meu tênis, eu fiquei, cheguei em casa com as calças, mas valeu a pena, foi uma festa bonita, porque o time, com 18 jogadores, nós passamos muitas dificuldades, e o time foi só crescendo, depois entramos na segunda divisão, aí já foi aumentando as torcidas, eu pegava 2 caminhões do Luiz Francos, ia lotar os 2 caminhões e todos pagaram passagem, o jogador, que nem a torcida. Era bonito de ver, cada vez foi aumentando mais o torcedor. E aí nós fomos arrumando mais reforço, né? Nós começamos com o time com pouco recurso, mas depois foi vindo mais gente, veio o Quirel, Santa Helena, o Patate, veio o Vitor, o Negão de São Miguel, que o Ivair e o Rogério fizeram. Baitas colegas, jogador bom mesmo. E o time foi só crescendo. Depois veio o Alemão de Linha Bonita, veio o Zermão Nazarete. Então, graças a Deus, nós fomos cada vez crescendo mais. E sempre eu tinha uma estrela no banco para fazer um time, que não adianta só de entender um pouquinho de futebol, porque tu tem que ter sorte, né? O Betinho, que era o mais pequeno de todos, muitos nem marcavam ele, porque ele era tão pequeno. Era o meu salvador da pátria. Eu lembro que nós fomos jogar em Medianeira, ele estava sentadinho no banco, o cara de choro lá, e o São Pernambuco, vem, menino, bota o Beto. Eu digo, não, calma, São Pernambuco. Essa era a minha arma secreta para o segundo tempo, e o Beto fez o gol da vitória. Então, a gente nunca esquece esses detalhes. Eles queriam que eu botasse na súmula, que foi empate 1-1, e a pera velha comendo nosso torcedor, descarregando 2 pé de pera jogando na torcida, né? Mas foi bonito de ver, era tudo animado. Quem lá pro meu bar era festa, os jogadores, né? Todo mundo pagava cerveja, mesmo, que eles sabiam, né? Que foram os guerreiros, o Lobão, o Tavares, o Gilmar. Pá, que pena, o Gilmar faleceu, né? Um baita lateral que era. E, então foi só crescendo, foi meio o Coxinha da Bala jogar para nós também. Tem muito jogador, o Leonir, baita zagueiro, o Setembrino, o Maguila, quantas pessoas bacanas, que tudo era uma união, só uma família. E eu ficava muito feliz de ver que o time cada vez crescia mais e a torcida toda animada, vendo os jogadores jogar. Daí nós fomos na segunda divisão, vamos jogar em São Lutier. Não, primeiro nós enfrentamos o Santa Fé. Foi 2 jogadores expulsos, nós ficamos com 9 jogadores em campo. Era uma retranca só, né? Eles jogaram meio limpo, né? É só se defendendo, o Lobão defendendo os jogadores, porque não tinha o que fazer, né? 2 jogadores a menos. Conseguimos escapar do Santa Fé, daí fomos enfrentar o São Lutier.
Fomos para lá com 2 caminhões lotados de torcida. Joguemos meia linha com os homens, acho que amarraram o guarda-chuva para essas travas, porque, meu Deus do céu, era um bombardeio só e nada, seguro. Não é que perdemos o jogo de 1-0. Eu dizia para a turma, não, lá no campo da Ceval nós vamos tirar a diferença. E eu, de brincadeira, falei para eles, não querem 10 caixinhas de cerveja para deixar nós ganhar? Não, nós ganhamos de vocês lá em São Luciano, vamos ganhar aqui, só que aqui o campo é 104 metros. Aí eu tinha que ganhar 2 vezes. Aí o prefeito, que era um dos maiores torcedores do time, o Jairo me chamou. Ô, Benildo, o que está acontecendo contigo que me deixa um negão no banco, o Nestorzinho? O Nestor Dourado, baita jogador, cara, camarada. Nós estamos ganhando no tempo normal e depois na prorrogação que nós temos que ficar campeão. Daí foi 10-0, né? Foi um chocolate. Eu passei por os caras, vocês não quiseram 10 caixinhas de cerveja, os jogadores vão tomar depois. Né? Então, tudo era coisa. Fomos entrando no regional, fomos mais ou menos até, que é diferente de outros campeonatos. E depois entramos no estadual do Amador, fomos convidados a enfrentar no estadual também. Olha, veio o Erzo do Grêmio Santanense, e sempre eu não tinha preguiça de ir atrás de jogador, não fui lá em Livramento, atrás do Erzo, que era profissional, que era um dos que fazia diferença nas partidas do Floresta, né? Que é profissional, não tem, né? Mas, então, o time foi só crescendo. E depois, com essa juniores, que é campeão também, que até o Daniel, meu guri, os outros piados, tudo aí, ficaram campeão lá. Depois ficamos campeão com os pequenos de 12, 13 anos, os garotinhos de voleibol, até 2 foi para o Inter, os Joaninha, depois foram dispensados, o Marcelo foi para o Fluminense, lá era de Copi. Então, tudo queria vir jogar no Floresta, eu não tinha mais dificuldade de sair atrás de jogador mais, que o time crescia. E eu sempre me lembro que o Cometa, depois do jogo, vinha lá fazer festa com os guris lá no meu bar, então era bonito isso aí, né? Vinha a união da equipe, e sempre com apoio, esses caras aí, o seu Érico, o Guerreiro sempre me ajudando, e o seu Pernambuco sem comentário, né? Sempre me dizendo, Benildo, dar um time aí no teu bar para te dar um movimento, né? E foi mesmo, e o próprio prefeito, o Jair, que pena que foi embora, né? Que ele me disse, Benildo, bota um barzinho que eu vou fazer 500 casas populares, tu vai crescer no teu bar lá, e foi mesmo. A pena que faleceu, né? Mas foi uns anos que nós passamos aí, que foi muito bonito. A gente não esquece muita coisa, né? Que sempre com apoio, nós não tínhamos camiseta quando comecei, peguei uma camiseta emprestada do América, essa foi no Floresta, que tinha jogado em camisa verde, jogava com as camisas vermelhas do América, e os caras me dizem, não, esse é o time do América, não, Floresta, então... Parabéns para eles que eles emprestaram, mas nem isso não tinha. E depois, no final, nós já estávamos com 11 terras, comprei uma área de terra, só campo emprestado, mas aí eu me acidentei e larguei de mão de tudo, né? E foi uma pena. O Floresta podia estar continuado, né? Se não fosse o acidente que eu sofri. E depois me recuperei, fui campeão para o Flamengo e Laranjeira, né? Também fui campeão em cima do Centro de Capela. Nós estava tomando 2-0 no tempo e a rádio estava lá, tudo, e eu tinha pegado o Lick Carvalho, nunca mais esqueço, um bugrinho lá da Vara, não tinha documento, eu mandei fazer a identidade dele, ele que me salvou no dia, fez 4 gols e nós ficamos campeão. Depois o Cometa me convidou para treinar os juniores do Cometa. Também nós estávamos tomando 2-0 no estado da montanha aí do Capela, e o Jairo, que era da Caixa, e o Seguro, meu primo, entraram no estado, menino, o que está acontecendo, cara? Em casa, tomando 2-0, digo, calma aí, que nós temos 45 minutos para jogar. E botei o Allen Jung, que não tinha jogado nem um minuto, e ele fez a diferença. Nós ficamos campeão de novo pelo Cometa, 4-2, né? Então, esses detalhes a gente nunca vai esquecer, que tudo dava certo, né? Não adianta só tu querer treinar se não tem uma estrela para te ajudar. Mas muitas amizades que eu fiz com o pessoal aí,
conquistamos várias coisas para um time que começou praticamente do nada. Não tinha camiseta, não tinha campo, tinha que estar arrumando campo emprestado, aí nós ganhávamos dos caras, tiraram o campo. É uma barbaridade, mas tudo passa, né? Quando nós entramos no regional, o Pedinho Baia veio jogar para nós. E eu falava para os jogadores, sábado à noite vocês não vão no baile. Dormem para vocês poderem jogar. E nada do Pedinho apareceu, foi no ônibus, saia com o resto. E eu disse, meu Deus, cadê o Pedinho, minha meia direita? Não sei, não veio. Ali um pouco chegou o Mauro Frade, que era um grande torcedor do time, da Requiara, e aquele cara com um lençol na cabeça, João, o que é isso? Que eles viraram o corpo, se machucou. Será que ele pode jogar? Fui lá na mesa e perguntei para o cara, ele se acidentou, ele pode jogar? Não, o primeiro dele. Se ele quer jogar, joga. Ele fez um golaço de falta de meio do campo, quase, e nós ganhamos do Iporã lá. Foi uma festa, porque o cara, daquela situação, fez o gol da vitória. Então, tem muitos momentos. Daí, entramos no estadual, aí fomos jogar em Pinhalzinho, e a torcida gritava, né? O time cometemos 2-0 nos caras lá, ficaram tudo teatro. Aí as rádios vinham me entrevistar, qual é o segredo desse time que começou agora? E, tudo bem, né? Falava a minha versão. Aí veio o Pedro do Oeste jogar lá no campo do Flamengo, contra o Floresta. E daí eu estava engalhado, quem é o dono do time? Eu estava de Vinildo, eu preciso muito falar com ele. Olha, Vinildo, eu dou R$500 e 10 cartas de cerveja para dar para o jogador para nós ganhar. Meu amigo, aqui ninguém vende. Se nós perdermos, vai ser no jogo. Porque se eu vender o time hoje, eu acabo com o time. Não, ninguém mais vai nem junto torcer mais para o time. Então, vocês vão ter que jogar, vão ganhar jogando. Daí entrei dentro do estádio e falei para os meus, aí assim, quando um do Pedro pegar a bola, vocês pulam inteiro, cara. Vamos afofar, né? Metemos 7-1. Né? Aí fomos jogar em São Miguel do Oeste, 2 ônibus lotados de torcida, os caras não deixaram ninguém entrar. Só vai entrar o time e a torcida não entra. O Betinho, meu salvador, foi lá, fiz o gol da vitória, ganhei de 1-0 de novo. Por isso o Beto foi um cara que tá louco. Você me lembra dele, que ele me deu alguma vitória, né? Que ele era miudinho, pequenininho, eu pensava, o zagueiro, isso aí não precisa nem marcar. É pequeno, não vai fazer nada, e ele fazia o gol. Né? Então, é uma história bonita que a gente não esquece nunca. Eu já estou aqui no Lagueira de Mão de Futebol, né? Fui vereador do mandato, sou presidente de uma vila, que não me envolvi em futebol, que a minha esposa não deixou mais. Mas eu sempre gostava de estar envolvido, né, no futebol. Aqui nós temos uma foto, que o Dani vai te mostrar aqui, desses pequenininhos que ficaram campeão da categoria. Esse aí tem o filho do Leopoldo, tem os 2 de Orinha, tem o Machado e Pupi, tem vários jogadores que o Floresta ficou campeão também. Sou Jacinto Welter, popular Lobão, e agradecer, né, pelo convite, o FEDA, né, o FUSPAL em Itapiranga, para falar sobre um pouco do Floresta, né, time que eu joguei por 2-3 anos, e falar que a trajetória do Floresta, a minha trajetória era legal, inesquecível. Daí, quando eu comecei a jogar no Floresta, o convite foi do Vinildo Tolfo, né, e o Érico Matter, pai do Leque. Eu tinha uns 21 anos. Quando eu comecei a jogar no Floresta, né, uns 21 anos, de Azote. No começo, jogávamos bastante amistosos, antes de começar o municipal, né. Dizer que era muito legal jogar no Floresta, por serem todos conhecidos, né, os jogadores e companheiros, e até o bairro Floresta, tudo conhecido, né. E era um grupo muito unido. Era tipo uma família. O Floresta era tipo uma religião. Todo mundo seguia nós. Onde nós ia, eles iam junto, né? Como a maioria já sabe dos tempos antigos, né? Era de caminhão. No começo era caminhão, né? E os amistosos era um caminhão só, né? Enchia.
Aí depois, quando começou o campeonato, né? Daí 2 caminhões enchia também, um não chegava, tinha que ser 2 daí. Para nós jogadores, ver todo esse povo indo junto, né? Nos caminhão, torcer pro clube, né? Pro Esporte Clube Floresta. Naquela vez, era torcida de verdade. Me lembro, bem ainda hoje, o primeiro título do Floresta era na 3ª divisão. Era Floresta e Duque de Caxias, beleza. Primeiro jogo da final, nós empatamos em 1-1, que foi no campo do Beleza, o Duque de Caxias. Aí a grande final era em Baú, no campo que era antigamente do Palmeiras, do Baú, né? Que era na propriedade do Geraldo Fux. Daí, na final, nós ganhamos de 2 ou 3-0, não me lembro bem, e se tornamos campeões na 3ª divisão. Era muito show, torcida, loucura, né? Primeiro ano de campeonato e Floresta campeão. Aí, no próximo ano, o Floresta pôde participar da 2ª divisão, né? Resumindo, o Floresta foi para a final de novo, da 2ª divisão, e dessa vez era contra o forte time de São Lugero. Como nós tínhamos feito a campanha melhor que eles, nós tínhamos a vantagem de fazer a final em casa, né? Que era no campo da JBS, Associação Seara, né? Aí no primeiro jogo nós acabamos perdendo lá em São Lugero por 1-0. Eu levei um gol bem no finalzinho, de falta. Se não me engano, foi o Uli Sete, irmão do Helmut Sete, que fez o gol. Então, e a grande final foi marcado para o próximo domingo, então. E como ninguém é de ferro todo daquela semana, né, todos nós ansiosos, né, para esse jogo de final, né, adrenalina 1000. E naquele sábado de noite, antes do jogo, domingo, né, eu fiquei com muita febre, dor no corpo, amanheci muito mal, noite sem dormir. Aí que entra o interessante da coisa. Sei que foram avisar o Vinildo Tolfo, o Érico Matter, que o Lobão estava muito mal e que não ia ter condições de jogo. E aí o Vinildo e o Érico ficaram loucos. Vieram em minha casa, no tempo morava com a mãe, irmãos, né, Santa Teresa. Veio os dois com uma montoeira de chás e um monte de coisa para eu tomar, né? Tava mal, Aí tomei uma charupada e fui para a cama de novo, com muita febre, mas com muitas orações dos torcedores do Floresta e família. Eu dei uma melhorada e nós morávamos perto do campo da Seara, da JBS. Fui de a pé, meio me arrastando no campo, né? Aí veio o Vinildo e o meu finado irmão Afonso, que Deus o tenha lá, me deram um energético, uma Guaraná da Amazônia. Meu irmão Afonso e minha cunhada, Odila, naquele tempo eram econômicos da Associação Seara. Sei que minha cunhada me falou uns dias depois da final que ela acendeu velas pedindo para eu ficar bom e que nós fôssemos ficar campeões. Então, continuamos a falar dos momentos que se anteciparam no jogo. Nós entramos no vestuário e para se fardar. Aí veio o Vinildo. Tolfo falou para nós que ele tinha ido durante a semana em Portela levar o fardamento do Floresta, né? O fardamento dos nossos, né? Para levar para uma benzedeira benzer. E disse que ela tinha falado que tudo ia dar certo. O Esporte Clube Floresta. Daí o Vinildo foi jogador por jogador entregar uma gargantilha, né? Só que era um barbante, né? Com os galinhos de arruda. O crucifixo ele fez tipo de arruda, né? Ele deu 1 por 1. Daí ele falou para a benzedeira, tinha falado para nós usar isso porque, né, ia dar sorte e ia dar certo. Superstição ou não, cara, deu muito certo. Muito certo, deu uma coisa certa para nós. Foi incrível. Aí sei que eu me fardei, mas eu com muito frio, de febre ainda. Deixei uma blusa por baixo da minha camisa do goleiro, né? Saímos do vestuário indo pro campo. E o cara vendo aquela multidão, né? Torcida. E naquele tempo bateu o recorde na Associação Seara. O público era incrível. Gritando os nomes dos jogadores, né? Cara, foi
Show, cara. Como nós perdemos o primeiro jogo, então, lá em São Lugero, mas era obrigado a ganhar obrigado, né, ganhar o jogo para levar o time para prorrogação, né? Daí, como nós ganhamos o jogo, nem sei de quanto deu certo. E foi para prorrogação. Prorrogação empatamos, cara, deu tudo certo. E eu tava ótimo, tá? Eu dei uma melhorada no campo, né? Ficou show, bom. Daí terminou a prorrogação. Foi todo o nosso time lá no lado do campo, falar com o Vinilo, tal, tomar água. E eu fui para um lado, né? Fui para um lado do gol, né? Que era no outro lado da direita do campo da Seara aí. Eu me sentei, escorei contra na goleira, né? Escorei contra e fiquei rezando lá, pedindo forças, né? Para dar tudo certo para nós. E, cara, deu. Aí o juiz apitou para nós vir lá, goleiro, eu e o Helmut, né? Para escolher campo e tal. Daí, sorteio e tal, eu ganhei o sorteio e eu pensei, não, ganhei o lado, eu pude escolher o lado, né? Escolhi o lado onde eu fiz a oração, né, tal. Daí, eles saíram batendo. Daí, primeiro chute deles, né, foi o jogador deles lá, acho que era um Roda. Foi bater lá e eu, sai que é sua, Lobão, né? Spalmei. E foi o nosso jogador lá, gol. Daí, o segundo batedor deles, acho que até era irmão gêmeos, dois, Roda, acho que era. Foi lá, bateu pro outro canto e eu, bom, peguei também. Daí, nosso time ficou tranquilo, né? Já tinha uma folga boa, né? Eu tinha pegado os 2 primeiros pênaltis. E o nosso time fez os gols, né? E, cara, acho que batemos 3, 4 pênaltis só e já tava no fim e corremos pra galera. Foi muito show. Ficar campeão, né? 2 anos a fio, assim. E dizer, né, que Floresta foi, para nós, pena, né? Que uma coisa que era pouco tempo. E depois de um ano dizer, né? Depois desse campeonato nós ficamos campeão. Daí nós jogamos uma taça amizade ainda, taça Kaiser Coca-Cola, que eu sei que nós ficamos campeão também. Cara, o nosso time lá, Piazedo lá, era tudo um grupo unido, parecia família. Era show, cara. Nós ia de a pé até lá no bar do Vinildo e tudo Piazedo no recanto lá. Era muito, muito bom. E pena que dentro de 2 anos daí, 1 ano, acabou Floresta e dizer que foi um prazer ter jogado lá com eles. O clube que me marcou muito, e eu joguei em vários clubes, mas o clube que me marcou muito, muito mesmo, foi o Sport Clube Floresta, que aquele time fez o meu gênero, assim, sabe? Era um time humilde, que nem a gente sempre era, e dizer que foi muito bom enquanto durou. Foi uma felicidade enorme ter jogado com um clube que marcou para sempre. Meu nome é Mauro de Andrade, sou itapiranguense, com muito orgulho. Moro hoje em Jaraguá do Sul, há 28 anos moro aqui. Minha vida toda no futebol foi no Clube Floresta. Sou um dos primeiros jogadores do Floresta, né? Desde o lado dos primórdios do time do Floresta, eu participei. Quando o Floresta começou, lá no antigo campo do Baú, nós subíamos ali do recanto, onde era a sede, no bar do Vinildo. Nós íamos a pé, no sábado, até o Baú para cortar a grama, para no domingo ter o jogo. E juntar a merda de vaca que tinha que o proprietário usava como potreiro. Então, nós íamos no sábado à tarde com faquinha de serra, com facão, com foicinha, cortar a grama mais alta para no domingo poder realizar o jogo. Mas era muito divertido. Íamos no sábado fazer esse trabalho, íamos a pé, depois voltávamos a pé, ou os jogadores, a comissão, o pessoal da diretoria, íamos lá, cortava tudo e voltava para o recanto. No domingo, normalmente tinha jogo, o Floresta estava iniciando, fazia só amistosos nessa época, e a gente voltava, quem levava jogadores e torcedores era o caminhão de bebida. Ele levava bebida
e aproveitava os torcedores e os atletas iam junto no caminhão. Eu, Manfrey, finado Manfrey, como a gente jogava no adulto, o jogo era 4 horas da tarde, normalmente às 4 da tarde. Aí, para não ir muito cedo, o caminhão saía ali do Recanto por volta de 1 hora, nós íamos a pé, nós íamos correndo ali do Recanto até lá no campo. E subíamos aquele morro todo, antigamente chamava de Estradão, hoje é asfaltado, aquela rua para cima do Floresta ali. Nós íamos correndo ali, chegava lá em cima na granja, atravessava o mato até chegar lá embaixo no campo. Jogávamos os 90 minutos, depois voltava a pé, porque o caminhão de bebidas vinha muito tarde, já chegava à noite. Aí voltávamos a pé de novo até o Recanto. Chegávamos antes do caminhão no retorno. Tem algumas histórias interessantes para contar sobre o Floresta. Vou contar uma delas que aconteceu comigo, na época do segunda divisão do Municipal. Nós fomos jogar uma final contra o São Ludgero, que era o principal adversário do Floresta naquela época. Era o clássico do Floresta, era Floresta e São Ludgero. Então, fomos jogar a primeira partida da final, fomos para a final contra eles, fomos jogar lá em São Ludgero. Eu não sei como é o campo hoje, mas naquela época tinha eucalipto por lá de baixo, na lateral do campo. Aí, saímos perdendo o primeiro tempo de 1-0. O gol de falta do Uli, era o filho do Guido Setti. O Uli era o centroavante, o irmão dele, o Helmut, era o goleiro. E o Helmut pegou muito naquele jogo. Primeiro tempo, 1-0 para eles. Aí deu um intervalo, nós sentamos na sombra do eucalipto, ouvi as palavras do nosso treinador, o Vinildo. Aí o Vinildo falou, a gente tomou uma aguinha ali e um rapaz me chamou no alambrado, na lateral do campo. Ele me chamou pelo nome, Mauro, faz favor. Fui lá, ouvi o que ele tinha para me falar. Ele me falou o seguinte, Mauro, ali dentro da trave tem 2 pés de guanchuma amarrados. Se você não desamarrar, vocês não vão fazer gol. Vocês não fizeram no primeiro tempo e também não vão fazer no segundo. Aí eu não conhecia o cara, não sabia se era de lá, se ele era de Itapiranga, de onde que era. E eu não falei para ninguém, eu peguei e fui ali no campo. Naquela trave eu fui que nós íamos tentar fazer o gol no segundo tempo. Era à direita da Copa, né? Aí eu fui lá, mas tinha um mato alto, assim, dentro do gol. O gramado do campo estava bem cortadinho a grama. Mas dentro do gol, o mato era bem alto, bem alto. Olhei ali, dei uma olhadinha por cima, não vi nada, né? Eu achei, alguém deve ter arrancado 2 guanchumas lá fora no mato, amarrou e jogou ali. Não sabia para que aquilo, né? Não dei muita bola. Voltamos para o jogo. Fomos para o segundo tempo, o Helmut pegou muita bola, chutamos bola na trave, não fizemos o gol. E era a primeira partida da final, todas as laterais do campo, atrás do gol, bastante torcida. E perdemos o jogo de 1-0. Perdemos o jogo. Aí, no final do jogo, chamei um dos colegas, eu não me lembro se foi o Betinho ou o Gilmar, que eram os 2 mais próximos de mim, o final do Gilmar, irmão do Beto. Convidei um deles para ir lá ver. Aí eu contei, o rapaz me chamou no intervalo e pediu para ir desamarrar, ou arrancar o guanchuma que está amarrado lá dentro do campo. Aí fomos lá e achamos o guanchuma, mas só que era 2 pés que nasceram ali, eram 2 capinhas. Os caras pegaram as 2 pontas, amarraram e deixaram amarrado. Se foi esse o motivo que a gente perdeu o jogo, eu não sei. Mas naquela época a gente ficava muito pensando nisso ali. E eu não tinha dado muita bola para aquele fato do cara, mas quem sabe foi esse ali que fez a gente perder o jogo. Aí no segundo jogo, o retorno foi lá no campo da antiga Seara. Bastante gente, nós tínhamos que ganhar o jogo. Então, foi uma semana bem complicada. E o nosso treinador, Vinaldo Tolfo, era meio supersticioso. No dia da final, ele veio no vestiário, ele tinha ido durante a semana sem falar para ninguém. Ele foi até Pinheirinho do Vale. Naquela época, disse que tinha um cara lá que era, não sei se ele era curandor, era feiticeiro, alguma coisa assim. Eu sei que ele veio de lá no vestiário, conversou com todo mundo e mandou cada um de nós colocar ou dentro da meia, ou onde você quisesse levar, mas levar para dentro do campo um galinho de arruda, que ele deu, pequenininho, uns colocaram atrás da orelha, até entrar dentro do campo lá, já tinha caído, já tinha perdido, e uma cruzinha de bambu.
ele trouxe umas cruzinhas desse tamanho, aí o que fazia a cruz era menorzinha, amarrada com um barbantezinho. E ele deu para cada um de nós uma cruzinha daquela e um galinho de arruda. Eu coloquei dentro da meia, colocamos, e por incrível que pareça, deu certo. Se foi esse ali o motivo da gente ter ganho o jogo e ficar campeão da segunda divisão, eu não sei. Mas o Evenildo fez essa para nós e deu certo nesse dia, valeu a pena. Outras coisas marcantes que foi, acho que o Floresta trouxe para a gente, o Floresta era considerado o time dos pobres da cidade, né, em Itapiranga. E então o povão ia com a gente. Caminhão lotado, gente, tinha finais de semana que ia 2 caminhões cheios de gente. Teve jogos que nós íamos no interior, só estrada de chão. Teve jogo que eu ia lá, jogava uns 90 minutos e vinha pendurado pelo lado de fora, com medo que o caminhão fosse tombar, e a gente ia morrer tudo ali. Eu vinha agarrado, às vezes já com cãibra lá do jogo, agarrado do lado de fora, vinha pendurado, para com medo que acontecesse algum acidente e eu poder saltar fora. Então, foram histórias bonitas que o Floresta me trouxe. Foi o único clube que eu joguei, o único time que eu joguei, futebol de campo. Eu nunca joguei em outro time, nem sequer um amistoso. A minha vida toda no futebol foi no Floresta. E é uma pena ter terminado. Eu fui um dos primeiros a jogar, um dos primeiros atletas ali para compor o primeiro time do Floresta. E assim que eu vim embora, hoje 28 anos, longe de Itapiranga, morando aqui, logo depois que eu saí, o Floresta terminou. Então, foi uma pena, né? Eu gostaria de... Meu sonho ainda é voltar para Itapiranga e um dia, quem sabe, trabalhar no futebol de lá, né? Quando eu saí de lá, eu estava trabalhando nas categorias de base do Floresta, inclusive ficamos campeões municipais. Eu não me lembro se era sub-15, sub-17, uma coisa assim. Ficamos campeões da equipe do Floresta. Fomos jogar uma vez um jogo entrega de faixa lá no Peperi, lá embaixo, na divisa com a Argentina. Lá era o time do Coqueiro, um campo antigo do Coqueiro. O jogador que nós conhecíamos da equipe deles, nós só conhecíamos um, era o Sócrates. Eu não sei o nome dele, naquela época chamava de Sócrates. Eu vi o programa da equipe do Coqueiro e ele falou ali nesse programa e contou um pouco da história do clube deles. E naquela época ele era o cara que nós conhecíamos, né? E era entrega de faixa deles, eu não sei se era o campeão de alguma coisa lá, e era um amistoso que a gente foi fazer. Aí chegamos lá para jogar, e o campo deles, as traves eram feitas de coqueiro. Então tinha os 2 postes e o travessão. Só que o travessão, ele passava uns 20 a 30 centímetros da trave, das 2 laterais, das 2 laterais da trave. A travessão era assim maior. E um dos nossos diretores ali do clube, que era o seu Érico Matter, o pai do Leque, ele não deixou a gente jogar. Não, nós não vamos jogar com a trave desse jeito. Vocês têm que cortar esse pedaço ali, porque... E se alguém chutar e a bola bater ali naquela ponta do travessão? Como é que nós vamos fazer? E não deixou a gente entrar em campo. Ficamos ali, batendo bola fora do campo, e não deixou entrar. Até os coitados dos caras da diretoria lá pegaram a moto e saíram atrás de motosserra. Atrasou mais ou menos 1 hora o jogo. Mas jogamos daí. Vieram, cortaram, subiram na escada lá, cortaram, arrumaram as traves, jogamos. No segundo tempo, teve um lance que o nosso querido goleiro Lobão sempre foi meio fora da casinha, né? O centroavante dos caras passou pelo nosso meio campo, passou pela nossa zaga e foi sozinho com o Lobão. De mano com o Lobão, e o Lobão entrou com as 2 solas do coitado centroavante dos caras. Cara, a canela dele ficou em carne viva, né? O Lobão sola, chuteiro de 6 trave, rasgou a canela do cara, não fraturou, né? Mas o cara se rolava de dor, E veio o Érico Matter, que era da diretoria, ele era massagista. Vamos jogar álcool para não infeccionar. Derramaram o álcool na perna do homem. Homem do céu, até hoje eu sinto a dor que aquele homem sentiu. Abriu a canela do cara e foram jogar álcool, coitado do centroavante dos caras. Deu dó. Mas foi uma história interessante, uma das tantas histórias loucas que o nosso colega Lobão fazia e aprontava para nós, na equipe do Floresta.
Meu nome é Everaldo Tavares, eu sou natural de Tenente Portela. Vim para cá, para Itapiranga, em 73. Tenho 52 anos. Vou falar um pouquinho sobre o Esporte Clube Floresta, onde eu defendi as cores desse clube na década de 90, por 2 campeonatos. Quero enfatizar aqui pessoas que foram relevantes para esse clube entrar em atividades. Lembrar do Vinildo Tolfo, o seu Érico Mater, o seu Pernambuco, o Benhur, o Jorge, foram pessoas que foram precursoras para esse clube andar. Não foi fácil montar o clube na época por dificuldades, porque era uma equipe que não tinha pouco investimento, tinha outros clubes aqui já de renome no município, que já estavam há vários anos andando, mas com a garra e inspiração dessas pessoas o clube foi montado, com a ajuda de uma pessoa aqui, outra ali, e também a gente trabalhava junto na mesma empresa, eu, Vinildo e mais um monte de jogadores que depois foi montado o clube, Lobão, Valmir Campos, Joel Fagundes, Paulo, tinha o Mauro, Burdog. Então fomos montando um clube ali de respeito. O Manfrey, que foi um baita de um jogador, que fazia aí o meio de campo a 5, com muita propriedade. Fomos bem até uma certa altura do campeonato, e daí apertou a questão da classificação do clube para a final, onde tinha aí Itapiranga e São João do Oeste, que ainda São João pertencia ao nosso município. Tinha vários clubes quase que empatados na classificação. Onde nós decidimos a classificação para a final foi lá contra o 7 de setembro de Medianeira. Lá foi um jogo bastante aguerrido, até eu lembro bem que, como existia poucos telefones aqui no município, eram aqueles telefones que tinha que entrar em vários dias para te conseguir comprar o valor de um carro. E daí a nossa diretoria tentou passar o mel no pessoal de lá, dizendo que jogasse pelo empate e nós se classificaria, eles e nós. Na verdade, nós só se classificava. Mas eles também tinham vindo aqui no CMD, né? E falaram não, que eles iam jogar para ganhar e tal e tal. Enfim, fomos para o jogo. Foi um jogo bastante disputado, estava 0-0 até o final quase. E daí entrou a figura do Betinho Borges, era um gurizinho aí, uns 12, 13 anos, para 13, 14 anos, entrou no lugar do Gilmar Berté, que era nosso ponteiro direito. E um cruzamento lá de escanteio, o Beto entrou e fez o gol da nossa vitória lá. Um fato assim que eu lembro bem, que foi difícil nós sair lá da comunidade, né? Era uma época de pera, tinha um pé de pera-pau, chama-se pera-pau, aquelas peras duras, no lado de cima do campo. Então, o Vinildo e o pessoal da diretoria falou, se abaixem aí que vai vir pera, dito e feito, né? Mas isso foi coisas legais que aconteceram no futebol aí no nosso município, que a gente fala com orgulho, né? Eu tenho amigos que eu formei aí, questão de 30 anos, mais de 3 décadas, que hoje ainda a gente se fala, e isso que é o interessante, a gente, às vezes, no futebol, eu era bastante aguerrido, entrava às vezes com muita força excessiva, mas nunca entrava para machucar alguém. Inclusive, às vezes, quando a gente se encontra hoje com pessoas que eu até marquei no futebol, a gente até fala, cuidado, tá usando caneleira, mas naquela maneira da gente jogar nas antigas aí, né? Mas o que vale mesmo é a amizade. Daí nós caímos para a final, fomos classificados e jogamos contra o Beleza, Esporte Clube, não me falha a memória agora o nome do clube, mas foi contra o time de linha Beleza. E o nosso campo era no potreiro, ali na propriedade do senhor Gerhard Fuchs. Ali era nosso campo, um campo bastante precário. Mas ali nós ganhamos as 2 partidas e fomos campeão da 3ª divisão. Foi montado, daí, pós esse campeonato,
foi melhorado algumas peças no clube, no time, no caso, onde uma pessoa que eu quero frisar aqui, o Rogério Didrich, popular Magrão, esse cara foi fundamental para a montagem dos dois times. Ele trabalhava na época na Unisul e trazia, tem um cara bom em São Miguel, tem um cara bom em Santa Helena. Foi onde ele trouxe o Vitor e o Negão, dois caras muito bons de bola, que preencheu certinho o nosso time. Mais o Ivo Schenega de Cristo Rei, onde montamos um baita de um time na segunda divisão, onde fomos campeão novamente. Decidimos o campeonato contra o São Ludiero. Como não poderia, tinha uma regra aí pelo CMD, como nós não tinha alambrado, nós usamos o campo da Associação Seara na época. E lá em São Ludiero nós perdemos o jogo de 1-0. Um gol do Ulicete, lembro bem, do gol de falta. E depois aqui na Seara nós ganhamos de 2-1 o jogo e fomos para os pênaltis. Inclusive eu bati as 5 penalidades e fiz o gol, onde se sagramos campeão por 5-4, nós ganhamos esse jogo nos pênaltis. Foi uma festa maravilhosa, onde a gente lembra de vários amigos, alguns já foram para o andar de cima, né, que nos ajudaram naquele campeonato e na diretoria. Uma pessoa que eu lembro bem foi o Esteira, né, que ajudou depois a comprar uma propriedade aqui onde é a Seara Suínos, Mabela Suínos, onde foi comprada uma área para fazer o campo de futebol. E depois acabou o time meio que se apagando, meio que falindo, como diz o outro, e depois foi vendido e rateado esse valor entre as pessoas que tinham comprado na época o título. Isso mais ou menos algumas histórias que eu lembro. Outra dificuldade era para o pessoal da diretoria, era a época de bergamota, né? Que ia 2 caminhões cheios de gente. E daí o pessoal sempre enfatizava que não era para mexer nas bergamoteiras, nas frutas do pessoal aí do nosso interior. Mas não tinha jeito. Eu não vou citar nomes aí porque os guris hoje estão homens já. Mas eles pelavam os pés de laranjeira e bergamoteira aí do pessoal. E a diretoria ficava Vinil, do Érico, pessoal, não vamos mexer nas frutas do pessoal, o pessoal vai ir lá nos cobrar, a gente não tem condições de pagar e assim por diante. Mas é coisa de guri, né? A gente também fez isso nas antigas, hoje já não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Estas são algumas histórias que eu lembrei aí, e relatos, que teriam muitas horas, de repente, para a gente comentar, sobre o nosso querido Floresta. Um item assim que me deixou bastante feliz, agora teve pessoas que levantaram novamente o clube, estão jogando aí o campeonato municipal. Isso é algo relevante, parabéns para as pessoas. Eu lembro do Leonir aí, que jogou comigo na 3ª e 2ª divisão, que é um dos precursores para ajudar a levantar o clube novamente. Então, desde já eu agradeço a essas pessoas que estão envolvidas, porque o futebol, o esporte só traz alegria para todas as pessoas. Meu nome é Jorge da Silva Borges, sou natural do Rio Grande do Sul, mas há 40 anos moramos aqui em Itapiranga, né? Viemos morar na linha Baú e logo após nós viemos para a cidade. Quando nós tínhamos em torno de 12 anos nossa família veio morar para a cidade, né? E logo na frente aí foi construído o bairro Floresta, né? Com o passar dos anos foi criado, né, o grandioso Esporte Clube Floresta, né? Onde a nossa família teve uma passagem muito marcante, né, nesse clube, através dos meus 2 irmãos, o Gilberto da Silva Borges, o Betinho, e do meu saudoso irmão Gilmar da Silva Borges, né, o Mari, que foram atletas desde o início do Esporte Clube Floresta, né, da sua fundação, até o término da carreira do Floresta. E eu, com o passar dos tempos, né, comecei a ir junto, né, com a minha carreira minha história no Floresta foi nas categorias de base, né? Comecei no terceirinho, né? Como guri, né? Em torno de 12, 13 anos aí. Logo após, passei para o segundinho, né? Onde a gente sempre jogava antes do principal, né? E o sonho de toda aquela garotada lá do Recanto, do Floresta, era um dia fazer parte do principal do Floresta. E com o passar do tempo, né? A gente foi evoluindo no futebol, graças a Deus, né, com muita vontade de jogar, e eu cheguei a jogar 3 campeonatos pela equipe principal do Floresta.
dois municipal e um regional. Então, a minha história no Floresta é muito bonita, né? Desde de criança que um dia sonhava em vestir a camisa do Floresta, o principal, eu consegui realizar esse sonho, né? Então, muitas histórias no Floresta, né? Como torcedor e depois como jogador. A gente não pode deixar de lembrar, né? De algumas pessoas, né? Que fizeram esse grande clube se tornar tão conhecido, que até hoje, apesar de ficar muitos anos sem participar de campeonatos em Itapiranga, sempre é lembrado, né? Pelas histórias que aconteceram durante todos os campeonatos que o Floresta participou. O Venildo Tolfo, né, que era treinador e bem dizer o dono do time, né? Seu Pernambuco também, que é uma pessoa maravilhosa, onde a gente tinha um carinho muito especial por ele, né? Por a gente ser vizinho, morar, todo dia estar junto, né? Nicolau Santana, Érico Mater, o Esteira, Finado Esteira, Mauro Fighting. Essas pessoas a gente não pode deixar de lembrar, né, na história do Floresta. Pessoas que vestiram literalmente a camisa, né, desde o começo da sua fundação até o término, quando acabou parando as atividades do Floresta, né. Então, fatos marcantes que o Floresta deixou na minha vida foram aquela amizade, né, onde durante a semana a gente conversava, durante a semana toda, aonde a gente ia jogar no domingo. Então, desde os torcedores, como eu era um torcedor quando era mais jovem, né? Até no final de semana a gente só queria saber do tal do Floresta, onde o Floresta vai jogar domingo. E as comunidades por onde o Floresta passava gostavam que o Floresta ia jogar contra eles, né? Porque o Floresta levava um grande número de torcida. Durante a semana já começava a organização do Floresta do Vinildo, né? Vendendo a tal da passagem, né? Naquela época a gente ia de caminhão do Seu Antoninho, do Alovise e caminhão dos Franzen também. Tinha muitas vezes que dava 2, 3 caminhões de pessoas para ir para uma partida de futebol. O Floresta tornou-se uma equipe muito conhecida a partir do momento que começou a participar da segunda divisão. Porque com grandes jogos contra a equipe do Duque de Caxias de Beleza, né? A equipe do São Ludgero, onde normalmente acontecia finais e semifinais Floresta e São Ludgero, Floresta e Beleza. Então juntava muita gente. E a equipe do Floresta, por não ter uma sede própria, no começo não tinha campo de futebol, acabava jogando no Cometa, no jogo na Associação Seara, em Linhabaú, no antigo campo do Palmeiras. Depois, mais tarde, no Flamengo, jogou algumas partidas. Teve uma época no próprio regional, estadual, que a gente jogou. A sede foi no Campo do América. Então, o Floresta ele fez uma grande parceria com alguns clubes aqui do município. E mais tarde veio cedendo aqueles jogadores que se destacavam no Floresta, foi cedendo para outras equipes, né? Que nem a gurizada, tipo o Beto e mais alguns ali que se destacaram no Floresta. No meu caso também a gente chegou até o Cometa, onde acho que até hoje todo clube, todo atleta que joga no futebol municipal do nosso município, o sonho é vestir a camisa do Cometa. Então eu e o Beto conseguimos fazer essa façanha, começando lá no Floresta, né? Como guri, e mais tarde a gente conseguiu representar o nosso município, o nosso glorioso Cometa, né? Através das portas abertas pelo Esporte Clube Floresta. Então a minha história no Floresta, até hoje, né? Por ter nossa família morando no Floresta, nossa mãe, né? Mora no Floresta ainda. A gente não perde aquelas raízes do clube, né? Então, para mim é uma alegria imensa poder ter falado um pouquinho da minha história dentro do Floresta, né? E dizer que a gente deseja que mais tarde, esse ano eles voltaram, né, a participar do Campeonato Municipal, e com o decorrer do tempo o Floresta volta a fazer uma equipe boa, uma equipe competitiva, né, que possa estar representando o nosso bairro Floresta, o nosso recanto, né, o bairro do Parque, onde tem muitos atletas aí que a gente vê que tem potencial e que o Floresta possa voltar a ser grande dentro do nosso município. Meu nome então é Gilberto da Silva Borges, conhecido como popular Betinho. A gente teve uma história muito bonita e para poder contar hoje
falando do Esporte Clube Floresta, né? Um clube onde foi criado por amigos da infância, algumas pessoas que gostavam muito do futebol e achavam que através do bairro do Parque, conhecido como Recanto, na época, se juntaram a gurizada ali e resolveram então estar criando o Esporte Clube Floresta. Teve a participação de várias pessoas, me lembro muito bem que a primeira reunião que foi marcada para que fosse discutir em primeiro lugar o nome da equipe, local para se poder jogar uma competição, foi ser reunido então hoje, sendo a sede dos escoteiros, a antiga sede da APAI, lá no próprio Recanto, né, no bairro do Parque. E ali se teve várias pessoas que, com várias ideias, vários assuntos até para falar de que forma seria a equipe, de como fazer a equipe e até chegar então o nome do clube. Alguns tiveram a ideia até de fundar o nome de Florescanto, uma junção entre Floresta e Recanto, mas no fim acabou então sendo concluído o nome do Floresta então pela grande maioria como Esporte Clube Floresta. E a partir dali se começou com várias pessoas, né, formar a diretoria. Me lembro muito bem que o primeiro presidente então foi o seu Jorge da Rosa, escolhido como presidente. Tivemos na diretoria também o seu Érico de Matter, que era o tesoureiro, o seu Pernambuco, né, que foram as pessoas que batalharam bastante para estar surgindo esse clube, o Nicolau Walker, o Preto, né, que era o filho do seu Pernambuco, e várias pessoas ali então passaram a discutir a forma de fazer a equipe. E até chegar então comissão técnica, que na época então foi colocado o nome do seu Vinildo Tolfo, né, que era o que tinha inclusive o encontro, né, da gurizada sempre no seu bar, né, que tinha o bar do Vinildo. O pessoal então ali trocava ideias, falavam em equipes, falavam em comissão técnica e chegou então o nome então do seu Vinildo para ser o treinador. E nessa primeira equipe então foi campeão então da terceira divisão, já no primeiro ano que entrou na competição, teve um êxito muito grande. A final inclusive foi feita com o Duque de Caxias de Linha de Beleza. Empatamos o jogo 2-2 lá na casa do adversário e depois em casa acabamos vencendo o jogo. Eu não me recordo muito bem se foi 2-0 ou 2-1 que a gente acabou sendo campeão da terceira divisão. E ali passaram vários atletas aí muito conhecidos do futebol de Itapiranga, como o goleiro Lobão, Everaldo Tavares, o Leonir Levinale, o Coxa, Monfrey, né? O Monfrey hoje infelizmente não está mais junto conosco aí, mas foi um jogador muito importante, o Mauro de Andrade, o Paulo, o Kig, né? Foi uma equipe de toda a gurizada ali do Recanto e que acabou dando certo. O próprio meu finado irmão, o Gilmar, também na primeira equipe do Floresta acabou jogando e também hoje não está mais com nós, mas foi uma pessoa também que ajudou a gente a estar formando essa equipe. E assim foi a terceira divisão, muito sucesso, e já de imediato passamos então a segunda divisão. E antes de estar jogando a segunda divisão, a gente precisava também ter um local. E eu lembro que muitos locais foram vistoriados, foram olhados, e acabamos então fazendo uma parceria com lá em Linha Baú, né, no campo do finado Gerhard Fuchs, onde foi então o primeiro campo do Esporte Clube Floresta. E lá, né, a gente teve que refazer todo ele, desde as traves foram feitas, uma copa foi reformada. Eu lembro que na época o próprio Palmeiras de Linha Baú, antes de fazer seu campo novo, também jogava lá naquele campo, e uma coincidência foi justamente onde a gente se criou, né, onde a gente veio, na época de Tenente Portela, a gente acabou indo morar ali nessa sociedade, nesse local, inclusive eu, o Jorge, o meu irmão, o finado irmão Gilmar, o próprio Tuco também, a gente acabou residindo ali e foram os primeiros passos onde a gente acabou
brincando e correndo atrás da bola para depois se tornar, então, um atleta aí das equipes que a gente representou. Depois dali a gente teve antes disso também tivemos, né, uma participação na escolinha, inclusive do professor Feda, né, que está fazendo esse trabalho do resgate, né, das equipes e dos clubes aqui do município. E dali em diante a gente já acabou aprendendo muito, né, com futebol e com outros professores também, mas eu cito em especial o professor Feda, que foi o nosso primeiro professor das escolinhas, né, com 10, 11 anos a gente estava aprendendo algumas formas e algumas questões de futebol. E com 14 anos, então, eu já consegui o meu primeiro título no Esporte Clube Floresta, jogando a 3ª divisão. Então, isso foi em 90, época de 90, 1990, onde o Floresta participou. E depois da 3ª divisão, a gente já deu um passo maior, acabamos também jogando a 2ª divisão, com novos atletas, uma formação diferente. Se eu não me recordo bem, mas ainda a 3ª divisão fazia parte, equipe de São João do Oeste, sim, fazia, até porque a gente acabou jogando lá em Medianeira, a 3ª divisão, né? A gente acabou jogando pertencia ainda a São João do Oeste, pertencia a Itapiranga, e a gente acabou fazendo a semifinal com a fortíssima equipe de Linha Medianeira, onde conhecida como a terra do Fabiano Laisman, inclusive seu pai ainda, seu Inácio, era adversário nosso, hoje um grande amigo que a gente também conquistou e conheceu através do futebol. E depois passamos então para a 2ª divisão, que somente com equipes do município de Itapiranga, campeonato muito disputado também, várias equipes de nível jogando e participando, e na final acabamos jogando então com a equipe de São Ludgero. Acabamos perdendo o primeiro jogo da final lá em São Ludgero, 1-0. O gol, inclusive, não me esqueço até hoje, foi do Ulicete, uma cobrança de falta. E naquela época lá jogava o Uli, o Helmut, o Giba, vários conhecidos assim, que hoje a gente ainda, quando se encontra, troca algumas histórias aí do futebol. E a grande final a gente acabou fazendo aqui na Associação JBS, Associação Seara na época. Um número expressivo de pessoas esteve aquele dia, naquele jogo, muita gente, um público de todo o município praticamente teve lá para assistir a grande final, e nós acabamos vencendo nos pênaltis. Vencemos no jogo e a decisão então foi nos pênaltis. Tivemos êxito aí de nosso goleiro Lobão tá fazendo várias defesas nos pênaltis, inclusive acho que pegou 2 ou 3 pênaltis, a gente acabou sendo campeão. Então são histórias que a gente tem do Floresta. A gente falar do Floresta é um prazer muito grande, porque hoje a gente ainda reside no Floresta e cada pouco quando se encontra com os nossos amigos aí, a gente lembra que o Floresta poderia ter dado voos mais altos se de repente tivesse uma sede própria, um campo próprio. Inclusive chegou a jogar até o estadual, né? Era um estadual ou um regional, que era antigamente. Acabamos jogando também lá no Campo do América. Usamos aquele ano o Campo do América para estar disputando aquele campeonato. E isso era com o 2º presidente, a 2ª diretoria já, que era o finado Esteira, na época o presidente. E depois várias pessoas aí, como o seu Mauro da Eriquel, que a gente já citou, o Vinildo, o Nicolau, o seu Jorge, e várias outras pessoas aí se envolveram na diretoria, né? Então foram várias pessoas assim, que a gente tem um carinho muito grande e guarda até hoje uma gratificação assim, uma consideração muito por essas pessoas e pelo Floresta, que também nos deu a primeira oportunidade de estar representando então o clube, né, o Clube Floresta no campeonato municipal. Então a gente fica muito feliz em poder estar participando dessa gravação aí, falando do Floresta. A gente, após disso, teve muitos outros convites, né, de outros clubes, né, que a gente surgiu ali no Floresta. Depois a gente foi ganhando reconhecimento e a gente foi buscando outros espaços em outros clubes, até por questões de o Floresta ter desistido na época, né? Foi uma passagem muito curta do Floresta nas competições, mas mesmo sendo curta, eu tenho certeza que foi um clube que deixou suas marcas, deixou muitas amizades, deixou vários conhecimentos, várias pessoas envolvidas, e isso que é o gratificante, porque às vezes o futebol
te traz muitas alegrias, te traz muitas amizades, e o Floresta foi um dos clubes que nos proporcionou todas essas questões. Fica aqui meu agradecimento a todos que já passaram, que estiveram, que hoje também não estão, mas em nome dos seus familiares a gente quer deixar o nosso agradecimento pela oportunidade de ter junto com o Floresta, né? A minha própria família hoje ainda reside lá no Floresta, né? Tanto a minha mãe, tenho meus sobrinhos ainda que residem lá no Floresta, e os outros meus irmãos também, todo mundo viveu lá no Floresta, e a gente tem essa história para contar. Então a gente agradece mais uma vez e esperamos que possam vir mais outras pessoas aqui que falar também do Floresta. Eu acho que o Floresta tem uma história muito bonita para ser contada, e só a gente aqui também não vai ser o suficiente para falar. Então, principalmente pelas amizades e pelos os aprendizados que a gente teve no clube, aí a gente deixa o nosso agradecimento de coração aqui mesmo para todas as pessoas que um dia fizeram parte do Esporte Clube Floresta. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.